eu sou o enfermeiro Márcio Araújo. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse treinamento, essa aula sobre eletrocardiograma. Esse que irá complementar a clínica do seu paciente, pois a clínica é sempre soberana. Ao iniciarmos, eu tenho a minha sequência, como nós já conversamos. Cada um, com o tempo, vai ver a melhor forma de interpretar o eletro. Lembrando que eu tenho que olhar o eletro como um todo, olhar todas as suas derivações. Bem, a primeira etapa que eu sigo é verificar a frequência cardíaca. Porém, antes de verificar a frequência cardíaca, eu preciso determinar se o meu eletro, se o meu ritmo, ele está regular ou irregular, tá? Como que eu faço isso? Na prática, eu pego um pedaço de papel, faço alguns riscos em cima das ondas R, não preciso fazer em todos, e aí o que eu faço? Eu arrasto esse papel e coloco onde estava aqui o primeiro, eu boto no quarto, o quinto, ou não importa, mas tem que ser depois do 3. E esses traços no papel tem que ser no mínimo 3, não pode ser menos que 3, tá bom? Então, no mínimo 3. Quantos eu quiser fazer, eu posso fazer, mas no mínimo 3. E aí eu vou arrastar esse papel, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó, que começou aqui, e agora vou colocar em cima desse, esse primeiro traço. E aí, para eu saber se está regular ou irregular, cada traço desse tem que calhar em cima das ondas R subsequentes. E isso me diz que meu eletro está regular. Se por um acaso não estiver calhando em cima das ondas R, provavelmente o ritmo estará irregular. Lembrando que existe uma variação normal, que é de 0,06 segundos, ou 60 milissegundos, até 0,08 segundos, 80 milissegundos. Esta variação é normal. Acima disso, ou seja, acima de 2 quadradinhos de variação de um intervalo RR para outro, eu posso dizer que esse ritmo está irregular. Então, nós já vimos aqui, conferindo o nosso intervalo RR, que este ritmo, ele é um ritmo regular. Então, nós já vimos as duas formas para analisar a frequência cardíaca do ritmo regular. Tem a fórmula de 1500 e a fórmula de 300. Neste traçado especificamente, eu não posso usar a fórmula de 300, porque uma onda R até calha em cima da linha mais grossa do quadrado grande. Só que a outra onda R, ela não está em cima da linha mais grossa do traçado. Então, eu não posso usar a fórmula de 300, que eu dividiria por quadrado grande. Com isso, eu vou utilizar a fórmula de 1500 e vou dividir pelo número de quadradinho que está dentro do meu intervalo RR, ok? Então, o meu intervalo RR está aqui até aqui, e com isso eu vou contar um número de quadradinhos. Então, aqui eu tenho nesse quadrado 5, porque essa onda R está em cima da linha grande. Então, 5, 6, 7, 8. Tem 8 quadradinhos. E aí eu vou pegar 1500 e vou dividir pelo número de quadradinhos que estão dentro do meu intervalo RR. E aí eu tenho 8 quadradinhos. Então, eu vou pegar 1500 e vou dividir por 8. 1500 dividido por 8 é igual a 187. Então, a minha frequência cardíaca são de 187 batimentos por minuto. Bem, então já vimos a frequência cardíaca, já vimos que o ritmo está regular, e agora a gente vai passar para a etapa do eixo cardíaco. Para achar o eixo cardíaco, eu só preciso do plano frontal, eu não vou utilizar o plano horizontal, então eu coloco essa folha aqui. Por que eu estou colocando essa folha? Porque agora nós vamos utilizar para achar o eixo cardíaco. Por enquanto, eu ainda vou utilizar para a gente fixar bastante isso na nossa cabeça, mas talvez os próximos eletros eu pare de fazer o sistema hexacional. Porque se você está praticando, você já sabe onde estão localizadas todas as derivações, você já sabe quais são os graus de todas as derivações em cada ponto, ok? Então tá aqui, sistema hexagonal, porque é formado pelas 6 derivações do meu plano frontal, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, ok? E aí, nós vamos começar para determinar o eixo cardíaco, nós vamos deangular. E a primeira etapa da deangulação é achar o quadrante de base. E o quadrante de base, ele é formado a partir de 2 derivações, que é a derivação D1, Márcio.
Por que a derivação D1? Porque eu preciso saber se a derivação D1 ela está positiva, ou seja, para a esquerda da linha de AVF, e aqui D1 é positivo. Lembrem, a ponta da flecha é sempre destino, que é sempre positivo. Então, da linha de AVF para a esquerda, D1 positivo. Da linha de AVF para a direita, D1 é negativo, porque aqui eu estou vendo a origem do vetor de D1, que é sempre negativo. Então, ao olhar para essa derivação, a derivação D1, eu percebo que a minha derivação D1, o meu complexo ventricular, ele está praticamente todo positivo, ou seja, acima da linha de base. A sua maior porção está para cima da linha de base. Então, a minha derivação D1, o meu complexo ventricular nesta derivação, ele está predominantemente positivo. Isto me diz que D1 está para a esquerda de AVF. A outra derivação que eu vou olhar é a derivação AVF. E quando eu olho, para que eu olho a derivação AVF? Porque agora eu quero saber se a AVF está para baixo da linha de D1, né? Notem que eu estou olhando a flecha, eu estou olhando o destino, então destino é sempre positivo, para baixo da linha de D1, AVF sempre positivo, ou se está para cima da linha de D1, ou seja, estou vendo a origem, AVF é negativo. E aí eu olho no eletro, e ao olhar no eletro, eu percebo que a AVF está praticamente todo acima da linha de base, ou seja, ele está predominantemente positivo. Se a AVF está positivo, então a AVF positivo ele está para baixo da linha de D1. Notem que agora eu tenho uma interseção, e esta interseção é que diz aonde é o meu quadrante de base, a partir dessas duas derivações, D1 e AVF. Bem, D1 positivo, então D1 está em 0 graus. Da mesma forma que AVF positivo, ele está em 90 graus. Então agora eu já determinei qual é o meu quadrante de base. O meu quadrante de base, ele é de 0 a 90 graus. Bem, achamos o quadrante de base, que esta é a primeira etapa da deangulação. E agora nós vamos partir para a segunda etapa. E a segunda etapa da deangulação é determinar quais são as duas derivações dentro do quadrante de base. Aqui, as duas derivações dentro do quadrante de base é a derivação D2, e aqui é o seu polo positivo. Preciso falar que é D2 positivo? Não, é só falar D2. Que quando eu falo o nome da derivação, eu já estou falando que é o seu lado positivo. E aqui, dentro do quadrante, também temos a derivação AVR. Porém, agora eu preciso falar que eu estou olhando a porção negativa de AVR. Porque eu só falar AVR, eu vou olhar para esse ponto. E esse ponto está fora do meu quadrante de base. A AVR está nesta porção. Então, eu tenho que falar porção negativa de AVR, ok? Bem, Márcio, então são essas duas derivações que eu vou olhar no eletro agora. Não, eu não preciso olhar no eletro essas duas derivações, porque eu já sei que essa derivação aqui, D2, se está dentro do quadrante de 0 a 90, D2 aqui está a sua porção positiva. Então, ao olhar para o eletro, D2 vai estar predominantemente positivo. Então eu não preciso, porque eu já sei que D2 está positivo. Da mesma forma que aqui dentro é a porção negativa de AVR, eu não preciso olhar no eletro AVR, porque se por um acaso eu for confirmar, eu vou ver que a AVR está predominantemente negativo. Então essas derivações eu não preciso olhar. O que eu vou fazer é olhar para as suas perpendiculares. Márcio, por que eu preciso olhar para perpendicular? Porque eu preciso saber, vamos dar um exemplo aqui, essa derivação D2 está dentro do quadrante. Eu vou pegar a sua perpendicular, que é a AVL. Eu preciso saber se a AVL está positivo, para falar que está para a esquerda, para cima
da linha de D2. Positivo, AVL positivo, vai ser para a esquerda, para cima de D2. Ou se a VL está negativo, então vai estar para a direita, para baixo da linha de D2. É isto que eu preciso fazer, ok? Porque eu preciso saber para onde está o meu eixo cardíaco. Porque nós sabemos que tem uma variação de 30 em 30 graus, ok? Então vamos lá. Vamos pegar a derivação AVR. É a VR que eu olho no eletro? Não, eu vou olhar a sua perpendicular. E a perpendicular de AVR é a derivação D3. Ok, eu olho para a derivação D3 e ao olhar para a derivação D3, eu percebo que D3 está com a sua maior porção para cima da linha de base, no complexo ventricular. Então, D3 é predominantemente positivo. Então, se D3 no eletro está positivo, e é cortado pela linha de AVR, então D3 positivo será da linha de AVR para baixo, para a direita da linha de AVR. Então agora eu não estou mais só com o meu quadrante de 0 a 90 graus. Agora mudou o negócio, porque o meu eixo agora diminuiu mais um pouco. Porque o meu eixo cardíaco, neste momento, está de 30 a 90 graus. Por quê? Pode ser 29? Não, porque D3 está positivo e a perpendicular é a VR. Se D3 está positivo, está para baixo, ou seja, está de 30 a 90 graus, ok? Posso parar então de achar o eixo cardíaco? Não, a minha variação são de 30 em 30 graus. Aqui eu ainda tenho 60, de 30 a 90, ainda tenho 60 graus. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver a outra derivação que está dentro do meu quadrante, que é a derivação D2. E aí eu vou olhar D2 no eletro? Não, eu vou pegar a sua perpendicular. E quando eu olho a sua perpendicular, que é a derivação AVL, ao olhar para o eletro, a derivação AVL, eu percebo que a AVL está isodifásico. Ou seja, o que significa isso, Márcio? Isodifásico. Tanto a sua porção positiva quanto a sua porção negativa tem o mesmo tamanho, ou seja, iso igual a Márcio. Peraí, vamos dizer que a porção positiva de AVL fosse mais 2 e a porção negativa menos 2. Mais 2 menos 2 é igual a 0. Então essas duas porções elas irão se anular e aí o meu eixo cardíaco ele vai calhar em cima da derivação perpendicular que eu olhei no eletro. Eu não olhei a VL? Então, se anulou a VL, o meu eixo cardíaco estará em cima da derivação perpendicular a ela. Ou seja, o meu eixo cardíaco está em mais ou menos 60 graus. O meu eixo cardíaco está aqui em cima. Márcio, por que ficou aqui em cima? Porque tanto a porção positiva quanto a porção negativa foi anulada, porque mais 2 menos 2 é igual a 0. Então, se ela foi anulada, ela vai estar em cima da perpendicular. Ah, Márcio, pode ser que esteja um pouquinho maior a porção positiva, pode ser que esteja um pouquinho maior a porção negativa. A olho nu, eu não consigo determinar. Eu não tenho essa precisão como a máquina tem. Então, é por isso que a gente fala que é mais ou menos 60 graus. Ok? Bem, acabamos com mais essa etapa, o que foi referente ao eixo cardíaco. E agora, nós vamos passar para a etapa de sobrecargas. E quando a gente fala de sobrecarga, nós estamos falando de crescimento. E crescimento é referente aos átrios, ou seja, crescimento atrial direito, crescimento atrial esquerdo e até mesmo crescimento biatrial. E nas sobrecargas a gente também fala de hipertrofias. E quando a gente fala hipertrofias é referente aos ventrículos. Hipertrofia ventricular direita, hipertrofia ventricular esquerda e hipertrofia biventricular. Ok? Então vamos lá, crescimento atrial. E, peraí, crescimento atrial. Só que eu não tenho onda P para determinar
se está aumentada a sua amplitude da onda P, para dizer se eu tenho um crescimento atrial direito. Também não tenho uma onda P para ver a duração dessa onda P, para se tiver aumentado eu falar que eu tenho crescimento atrial esquerdo. Crescimentos atriais eu não tenho como determinar nesse momento, apesar de existir critérios indiretos, que nós não vamos citar agora, tá? Então vamos passar para hipertrofias. Hipertrofia ventricular esquerda. Bem, hipertrofia ventricular esquerda, eu utilizo o índice de Holmstr, tá? E o índice de Holmstr, ele tem 6 critérios. Primeiro critério é referente à amplitude. A soma de R de V5 ou V6 mais S de V1 ou V2 tem que dar igual a 25 milímetros. Bem, se eu somar aqui, pegar o R de V5. Márcio, por que você pegou de V5? Porque o R de V5 ele está maior do que o R de V6. Então, se eu somar aqui, ó, eu vou ter 5, 10, 12 milímetros, mais o S de V2 é maior do que o de V1. Então, aqui, ó, 5, 6, 7. Vai dar 14, mais 5 vai ser 19. Não chegou nem a 20 milímetros. Então, o primeiro critério para hipertrofia ventricular no índice de Holmstr, ele é negativo. Segundo critério, padrão strain. O padrão strain é referente a uma sobrecarga pressórica. E aí, como nós estamos vendo, hipertrofia ventricular esquerda, lógico, é uma sobrecarga pressórica de ventrículo esquerdo. Então, eu vou olhar para as derivações esquerdas, V5 e V6. Notem que aqui eu tenho até uma alteração da minha onda T, porém não tenho nada referente a padrão strain. Então, esse critério, esse segundo critério para hipertrofia ventricular esquerda, chamado padrão strain, ele também é negativo. Terceiro critério é referente a crescimento atrial esquerdo. Só que nós vimos que não tem crescimento atrial esquerdo. Então, o terceiro critério também ele é negativo, índice de mols. O índice mols, lembrando que nós vemos aqui em V1, só que eu não tenho onda P para verificar se em V1 eu tenho o índice de mols, tá? Quarto critério, desvio do eixo. Eu já posso falar que é negativo porque o meu quadrante de base é de 0 a 90, ou seja, não teve nenhum desvio do eixo. Tá? E o meu eixo especificamente, meu eixo médio do complexo ventricular está em mais ou menos 60 graus, tá bom? Então, o quarto critério, negativo. Quinto critério é o TAV, tempo de ativação ventricular. E o tempo de ativação ventricular, eu vou pegar aqui na precordial esquerda, vou olhar do início do meu complexo ventricular até o topo da maior onda. Olhando aqui, eu já consigo perceber que ele não tem nenhum quadradinho. E para ser positivo, esse critério ele tem que ser maior que 0,045 segundos. E não é isso o que a gente vê aqui. Então, este critério também é negativo. Sexto e último critério é o critério referente à duração do meu complexo ventricular. Ou seja, o meu complexo ventricular maior que 0,10 segundos ou 100 milissegundos. E aí eu consigo avaliar. Eu tenho que ter uma duração do meu complexo ventricular maior. Vou pegar aqui em V5 que eu consigo determinar melhor o final. Ó. Olhando para cá, o meu complexo ventricular ele começou aqui e terminou aqui, ó. Jogando para o alto, um quadradinho e meio, quase 2 quadradinhos. Para ser configurado, o aumento da duração tem que ser maior que 2 quadradinhos e meio. E não é isso que a gente vê aqui. Ele não está maior. Então, o último critério para hipertrofia ventricular esquerda, que é referente à duração do meu complexo ventricular, também está negativo. Ou seja, eu não tenho hipertrofia ventricular esquerda. Hipertrofia ventricular direita. Eu teria que ter um aumento da amplitude da minha onda S de V2, mas sem o aumento da minha onda R de V5 e V6. Eu teria que ter um padrão strain em precordial
precordiais direita, e não é isso que a gente vê aqui. Teríamos que ter o desvio do eixo para a direita. Só que nós já sabemos que o nosso eixo está de 0 a 90, está no quadrante normal, ou seja, eu não tenho desvio para o eixo para a direita. Meu TAV em precordiais direita deveria de estar aumentada, e não está aumentado, ok? Não está aumentado. Então, além disso, eu também poderia ter um bloqueio de ramo direito, só que eu não tenho bloqueio de ramo direito, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu também não tenho hipertrofia ventricular direita. Então, a etapa de sobrecarga, que são referentes a crescimentos atriais e hipertrofias ventriculares, está negativo, ok? Vamos passar para a outra etapa. A outra etapa é referente a arritmias. Lembrando, é que eu preciso determinar se a minha calibração está normal, né? E agora, nesse momento, principalmente, para eu determinar a arritmia. Isso vai me ajudar, porque isso pode alterar. Eu posso estar vendo uma bradiarritmia que não é, ou eu posso ver uma taquiarritmia que não é, só porque eu não conferi a minha calibração. E a minha calibração normal é esta que está aqui, ó, 25 milímetros por segundo, e a cada 10 milímetros vai ser por 1 milivolt. Se por um acaso essa segunda parte, 10 milímetros por milivolts, não tiver aqui, é só eu vir aqui no canto final ou no início, e aí depende do eletro, vai estar no início ou no final, aqui está no final, eu tenho que contar aqui, ó, deste ponto até este ponto, eu tenho que ter 10 milímetros, ou seja, 10 quadradinhos, ok? Isso me diz que eu tenho 10 milímetros por 1 milivolts, tá bom? Esta é a minha calibração normal. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ver para analisar arritmias, eu tenho onda P? Não. Se eu não tenho onda P, pode ser uma arritmia sinusal, pode ser uma arritmia atrial. Ah, mas se for arritmia atrial, o que pode estar acontecendo é o seguinte, eu tenho outros tipos de ativação atriais, como as ondas F de flutter, como as ondas F minúsculas de fibrilação. Só que olhando para esse traçado, eu também não consigo visualizar nenhum outro tipo de ativação atrial, nem onda P e nem ondas Fs, tá? Fs no plural, porque pode ser ondas Fs maiúsculas de flutter e Fs minúsculas de fibrilação. Ah, se não tem onda P, meu complexo ventricular não está alargado, esse ritmo pode estar nascendo na região juncional. Região juncional é essa formada pelo nó atrioventricular e o feixe de His. Então, se é uma arritmia formada na região juncional, e esse ritmo, nós já vimos que a frequência está rápida, ou seja, é uma taquicardia, então é uma taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Então, tem arritmia? Sim, eu tenho uma taquicardia. Por que taquicardia? Porque minha frequência está 187, como nós vimos, está muito rápido. Então, é uma taquicardia supraventricular, porque está acima do ventrículo. E, como nós vimos, pode ser na região juncional, que é formado pelo nó atrioventricular e o feixe His. Então, uma taquicardia supraventricular com reentrada nodal. Ok? Esta é a arritmia que nós temos nesse eletro. Tá? Então, já vimos a etapa de arritmias, vamos passar para a etapa de bloqueios. Bem, quando a gente fala de bloqueios, nós estamos falando de bloqueios de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio divisionais, também conhecido como M-bloqueios, que são aqueles que desviam o eixo cardíaco, e os bloqueios atrioventriculares, seja ele de primeiro, segundo ou de terceiro grau. Bem, só aqui eu já posso falar que eu não tenho nenhum tipo de bloqueio, porque nós já confirmamos que não tenho alargamento do meu complexo ventricular. Se eu não tenho alargamento do meu complexo ventricular, o que é isso que eu estou falando? A duração do meu complexo ventricular está menor que 0,1
10 segundos ou 100 milissegundos, não está aumentado, está dentro da normalidade. Então eu não tenho bloqueio de ramo. Também posso falar que eu não tenho bloqueio divisional ou M-bloqueio. O que faz o bloqueio divisional? Ele altera o eixo cardíaco. E nós já vimos que o eixo cardíaco está de 0 a 90 graus no meu quadrante base. Quadrante esse que é denominado normal. Então eu não tenho desvio do eixo, nem para a esquerda e nem para a direita. Ok? E os bloqueios atrioventriculares? Bem, eu não tenho onda P. Então eu não tenho que confirmar se eu tenho bloqueio de atrioventricular de primeiro grau, por exemplo, que o meu intervalo PR ele aumenta de tamanho. Eu não posso falar que eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau, porque eu não tenho nenhuma onda P para saber se a onda P está bloqueada. E eu também não posso falar que eu tenho um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, porque eu não consigo determinar se a minha onda P está dissociada do meu complexo ventricular, ok? Então, eu não posso falar que eu não tenho nenhum tipo desses bloqueios. Bloqueios de ramo, bloqueios divisionais ou endobloqueios e bloqueios atrioventriculares, tá bom? Passando a etapa de bloqueios, nós vamos para a etapa de infarto, para determinar se tem alguma alteração referente ao infarto. Lembrando que o infarto ele é composto por 3 etapas: isquemia, lesão e necrose. A isquemia a gente procura na onda T, a lesão no segmento ST e a necrose a gente procura no complexo ventricular, mais especificamente na formação da onda Q patológica, ok? Então vamos lá. Onda T isquêmica. Eu consigo ver aqui que a minha onda T ela não está simétrica, pelo contrário, ela está assimétrica. Rampa ascendente lenta, descendente rápido. Ascendente lenta, descendente rápido, tá? Então a minha onda T é uma onda assimétrica. Segmento ST. E aí tem uma importância, porque aqui, ó, nós conseguimos determinar que o meu ponto J, ele sim está abaixo da linha de base. Ah, Márcia, então eu tenho uma lesão? Não necessariamente. O paciente, lembra do teste de esforço que eu comentei com vocês? Que é isso que a gente quer ver quando o paciente faz um teste de esforço? Se ele tiver algum grau de oclusão numa artéria, e nem precisa ser muito, mas quando eu aumento a frequência dele, o que acontece com o vaso? Ele acontece que é vasoconstrição, e aí diminui ainda mais o volume, levando a esta alteração, a esse infradesnível do segmento ST. Tá? Quer dizer que o paciente esteja infartando agora? Não, não quer dizer que o paciente está infartando. Ele chegou no limite máximo, onde fez uma vasoconstrição X, que levou a esta alteração. Ok, gente? Tudo bem? Então, a etapa de lesão, eu não posso dizer que o paciente tem uma lesão somente vendo este eletro, tá? A última parte é de necrose. A necrose a gente vê onde? Em ondas Q patológica. Bem, eu não consigo pegar onde tem onda Q, aqui, ó, aqui tem onda Q em D3, mas olha como essa onda Q está pequena. Aqui, ó, tem onda Q, bem pequena também. Então, eu não tenho onda Q patológica. Ah, Márcio, olhando lá para a VR, olha aqui, tem uma onda Q aumentada de tamanho. Na verdade, lembra quando eu falei que a alteração eletrocardiográfica para infarto agudo do miocárdio tem que ser em 2 derivações contíguas? Eu não tenho outra derivação aqui para confirmar que essa alteração é de infarto. Então, isso pode ser apenas alteração devido à frequência cardíaca aumentada. Por isso que levou a esse complexo negativo aqui, essa onda Q aumentada. Tá? O que a gente não vê também na outra derivação precordial agora, do lado direito. Porque se nós analisarmos direitinho essa derivação do lado direito, essa precordial, aqui, ó, ela tem o primeiro vetor, um R. Ah, Márcia, é um R embrionário. Sim, mas a derivação contígua depois está aumentada. Não tem onda aqui.
Deveria ser em duas derivações contíguas. Então, eu não posso falar que eu tenho alteração eletrocardiográfica referente à necrose, tá? A gente está vendo a etapa de infarto e uma coisa é importante. Lembre que eu falei uma vez e torno a repetir. Toda e qualquer alteração eletrocardiográfica, todo e qualquer tipo de arritmia pode ser a única apresentação do infarto. Ah, Márcio, essa taquicardia supraventricular com reentrada nodal, o paciente pode estar infartando? Sim. O que eu posso fazer? Antes de ver o eletro, lógico, eu tenho que ver a clínica do paciente. A clínica do paciente é que vai dizer que esse eletro, que é um exame complementar, está complementando a clínica do paciente. Por quê? Existe uma porcentagem dessa taquicardia supraventricular com reentrada nodal aparecer em indivíduos normais, sem nenhuma alteração anatômica, ok? Então, eu preciso ver a clínica do paciente primeiro. Então, chegamos à etapa final do eletro, que foi o infarto, nós não vimos nenhuma alteração das três etapas, de isquemia, lesão e necrose, tá bom? E aí, após isso, nós vamos dar o laudo. Lembrando que laudo eletrocardiográfico, quem dá é o médico. Enfermeiro, fisioterapeuta, eles podem dar a sua impressão eletrocardiográfica, que vai dizer o que tem no eletro, tá? Então, o laudo, a impressão eletrocardiográfica deste eletro é uma taquicardia supraventricular com reentrada nodal, também conhecida como a famosa TAC supra. Ok, gente? Bem, chegamos ao final de mais essa interpretação eletrocardiográfica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal para receber outros vídeos como esse. Deem uma curtida no vídeo aqui embaixo e favorite o vídeo. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.